Olá, alunos da ZipByte, eu sou a professora Lilian e nós estamos iniciando aqui a nossa 10ª aula do Excel. Na aula passada, vocês fizeram essa atividade, uma planilha um tanto grande, mas por que nós fizemos essa planilha tão grande assim? Porque geralmente as empresas que utilizam as tabelas dinâmicas geralmente é utilizada realmente em tabelas muito extensas e onde é necessário a gente procurar alguns dados dentro dessa tabela de uma forma mais rápida e resumida. Então, a tabela dinâmica nada mais, nada menos que um relatório que nós colocamos nesse relatório apenas informações resumidas e informações que nós necessitamos no momento da pesquisa dessa tabela. Então, eu vou criar essa tabela também, eu vou transformar ela em uma tabela dinâmica. Então, vamos lá. Vocês vão selecionar aí a tabela de vocês, lembrando que tem que selecionar pela coluna, porque assim ele selecionará as linhas infinitamente aqui para baixo. Se a gente selecionar a tabela assim, ó, o limite vai acabar ficando na linha 31, e se eu digitar alguma coisa abaixo dessa linha, não vai aparecer na tabela dinâmica. Então, não façam isso. Selecionem aqui, ó, na coluna. Clica, segura e arrasta em toda a planilha. Aqui, ó, minha planilha acaba na coluna N. Então, vamos lá na guia Inserir. Tabela dinâmica. Aqui, ó, sempre deixa marcada a opção Nova Planilha, para ele não apagar essa, criar uma outra planilha com a tabela dinâmica aqui, tá bom? Então, eu vou dar OK. Aqui está a nossa tabela dinâmica já criada. Aqui são todas as colunas que tem lá na nossa tabela. E aqui a planilha não foi alterada. Então, vamos exibir, vamos supor que daquela planilha enorme, eu quero exibir apenas a quantidade de pedidos que foi feito. Então, eu vou ver aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui os produtos que foram pedidos. Tá vendo? Ó, ele resumiu aqui, ó. Quantas vezes apareceu aqui, ó, a palavra espaguete, biscoito, massas? Foi muitas vezes, porém, ele resumiu aqui. Então, as palavras que são repetidas, ele coloca somente uma vez a tabela dinâmica, ou seja, esse relatório aqui, né? E filial, por exemplo, que é a loja que estava vendendo. Nós temos apenas 3, tá vendo? Norte, Oeste e Sul. Mas aqui, quantas vezes apareceu a palavra Norte e Sul? Foi muito, ó. Norte, Oeste e Sul. Mas ele resumiu, ou seja, apenas 3 vezes. Vou ocultar, clicando aqui, ó, para tirar a filial. Ok, desmarquei, deixar só os produtos. E eu vou marcar aqui o preço. Quanto que foi faturado com esses produtos que a empresa vende, né? Então, aqui ele está colocando um resumo. E eu vou colocar o cliente. Aqui, ó. Apareceu os clientes que gastaram esses valores com essas mercadorias. Vou marcar também a quantidade. Aqui, ó, apareceu o valor que essa empresa gastou, qual empresa era e a quantidade de produtos. Então, espaguete foi pedido 1000,
do hipermercado Madureira e eles gastaram R$ 3.000 de espaguete e assim por diante, pessoal. Aqui é só para mostrar mais ou menos como funciona a tabela dinâmica. Então, ela exibe apenas os valores que eu desejo, de forma resumida e mais prática. Por exemplo, nessa tabela enorme, é muito difícil de ficar olhando quantas vezes foi pedido lasanha. Aí vai atrasar muito o trabalho, né? Quantas vezes foi pedido um espaguete, por exemplo. Então aqui eu já sei, ó. É só eu colocar aqui a quantidade e o produto. Olha lá. Eu já sei a quantidade de produtos que devem ser pedidos e para qual empresa, né? Sempre tem que colocar aqui, ó, para qual empresa. Então, tá vendo? Aí eu consigo fazer os pedidos dessa empresa bem mais rápido, sem precisar ficar consultando aqui, ó, os dados um por um na minha tabela. É só eu pedir aqui na tabela dinâmica. Se eu quiser ocultar, né, esses campos, é só desmarcar eles daqui. Então, eu vou desmarcar tudo. Essa foi mais uma aula de um pouco de explicação, né, sobre a tabela dinâmica. Aí vocês vão utilizar a planilha que vocês fizeram, essa planilha grande, e façam várias consultas aí, ó, na sua tabela dinâmica. Vai mudando, por exemplo, eu quero saber quantos clientes eu tenho. Então, vai mostrar aqui, ó, quantos clientes você tem. Eu quero saber qual o valor líquido que eu recebi, né? Aparece aqui, ó, o valor líquido que você recebeu no total de tudo, né? Quais são as datas de entrega? Tá vendo? Aqui aparece todas de maio, todas de junho. Qual foi a data dos pedidos? Deixa eu marcar aqui a data dos pedidos. Aqui eu posso olhar, né? Que dia que essas empresas fizeram esses pedidos para mim. Depois, que dia que eu tenho que entregar. Já vai aparecendo aqui, gente, ó. Então, é para isso, para a gente consultar os dados separadamente, né? E de forma resumida, quando uma planilha, uma tabela é grande demais para a gente pesquisar olhando assim, né? Manualmente, é muito difícil. Então, qualquer dúvida pode estar deixando lá, né? Depois no grupo, falando comigo, né? E essa aula se encerra por aqui. Nas próximas aulas nós iremos estar dando continuidade nesse programa do Excel. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.